Eu sou o João Areias. Eu vou falar aí um pouquinho para vocês aí de uma situação nova, né, que eu venho passando e trocar com vocês as experiências que eu estou tendo nessa nova jornada, né, que é a jornada de você migrar do mundo corporativo para o mundo da startup. Por isso até eu fiz a brincadeira, o CIO pivotou, né, você sai da sua situação atual e é obrigado a identificar um novo modelo, né, e passar a trabalhar com uma nova visão, né. Então, falando um pouquinho, eu tenho... Ops. Tenho uma experiência aí grande nesse mercado corporativo, de mais de 30 anos trabalhando em grandes corporações como Citibank, Embratel, Grupo Globo, e nessas corporações diversos cases de inovação e transformação digital, né? Mas eu vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência, onde eu tive que decidir se eu vou seguir numa linha corporativa ou se eu vou passar por um movimento de migrar para as startups. E aí eu cheguei na seguinte situação, né? No meio do ano passado, eu saí do Grupo Globo e tinha uma opção pela frente. Um mercado turbulento, com muitas incertezas e muitas indefinições, e eu tinha que optar. Para onde é que eu sigo? Continuo no mundo corporativo, que é um mundo que a gente hoje observa ele ainda com muita burocracia, com uma hierarquia muito grande, né? Equipes altamente pré-estabelecidas, uma cultura já presa e que você cada dia quer fazer um movimento organizacional diferente, né, para mudar essa cultura. Cada área tem o seu objetivo próprio e você tem uma remuneração fixa, né? Então, você participa de bônus, você entrega projetos e você consegue participar da receita da sua empresa. E aí, quando você olha para o outro lado, o que é uma startup? É uma empresa onde você tem total autonomia, a tomada de decisão precisa ser muito rápida, diferente do que acontece no mundo corporativo. Muitas vezes essas decisões são lentas, dependem da aprovação de vários níveis hierárquicos, né? E a gente trabalha com equipes muito enxutas. O mindset ele já nasce de inovação, né? Então é totalmente diferente do que acontece no mundo corporativo, onde você está buscando gerar essa mudança da inovação, você está buscando transformar a sua empresa. Aqui não, aqui você já nasce uma empresa nova, uma empresa voltada, pensando no movimento de transformação digital e de inovação. E nessa empresa, que ela é tão enxuta, o grande benefício é todos têm um objetivo comum. Todos querem atingir o mesmo objetivo, né? E todos têm esse foco, né? Mas você tem um contra. Inicialmente, você não tem uma remuneração garantida, porque você está investindo o seu tempo, você está investindo o seu conhecimento, você está investindo a sua experiência, você está aprendendo novos negócios, você está identificando novas oportunidades, né? E a minha decisão foi, vamos para o mundo das startups. E pensando no mundo da startup, o que a gente vê nesse momento? O CTO, que é o nome tão conhecido, né, do responsável por tecnologia dessas startups. E aí eu acho que a gente tem uma grande distorção com relação ao que é o CTO, né? Hoje o CTO, a gente vê assim, eu preciso de um cara com conhecimento na linguagem A, B, C, D. É lógico que esse cara precisa ser um cara bastante técnico, mas ele também precisa ter uma experiência de liderança, uma experiência de gestão, porque senão ele não consegue conduzir essa empresa para atingir esses objetivos, né? E a gente já ouviu um pouquinho aí nas palestras anteriores, né, as pessoas comentando sobre essa necessidade, a necessidade de investir em pessoas, de você cuidar das pessoas, né? É fundamental que você tenha esse tipo de atitude. Então, começa aí o CTO uma nova jornada. Nessa nova jornada, eu identifiquei vários desafios. E aí, desses modelos, né, dessa nova jornada primeiramente, eu conheci uma startup, uma health tech,
né, bem interessante, chamada Receita Digital. E nessa startup, eu comecei a desenvolver um trabalho de advisory. Era uma startup em early stage, né, que está iniciando todo o seu processo de desenvolvimento, e precisava de alguns direcionamentos em termos de tecnologia, né? E, com isso, eu já peguei uma startup que já tinha sido montada, já tinha passado por alguns momentos de incubação, já tinha uma certa equipe, né, e comecei a encontrar alguns desafios. Quais foram os desafios que eu encontrei? O primeiro desafio precisa conhecer esse ecossistema. Então, a gente precisa conhecer como funciona um ecossistema de uma health tech, como funciona o ecossistema de uma startup, né? E eu acho que é aí que, quando você tem a experiência de um CIO, de um CTO, você começa a aplicar esse conhecimento nesse novo ambiente. E tem um fator interessante, né? A gente precisa empreender. Então, você precisa querer empreender, né? Então, quando a gente fala em empreender, tem uma frase que eu acho muito interessante do Abílio Diniz, que é assim: o empreendedor não deve ter um sonho, ele tem que ter uma meta, né? Então, a gente precisa ter uma meta. E o que leva as startups para frente é esse objetivo, é essa meta que você define. E outro ponto muito complicado nesse momento a gente precisa aprender a lidar com as incertezas. Quando a gente entra nesse mundo de startups, cada dia é uma incerteza, porque logo no início a gente começa a identificar a equipe muito enxuta. A gente tinha uma equipe altamente segregada, né, com localização dispersa. O time estava localizado em João Pessoa, Brasília e Rio de Janeiro, e São Paulo. Então, assim, imagina o que é você gerenciar todo mundo que não tem dedicação exclusiva, porque quando você está começando uma startup, você não tem dinheiro para fazer com que aquela empresa tenha um contrato fixo com os seus programadores e com os seus funcionários para ter dedicação exclusiva. E, a partir daí, você tem que gerenciar esse tipo de situação. E tem que garantir a motivação de todo mundo. Garantir que tudo vai ser entregue, que os seus sprints vão rodar, que a cada período você vai finalizar uma nova etapa, até gerar o MVP. E aí, quando você gera o MVP, o que você precisa? Você precisa ir a mercado, né? E nada disso é fácil se você não tem orçamento. Quando a gente está dentro de uma grande empresa, você prepara o seu projeto, monta e leva ele para o CEO. O CEO leva para o board e você aprova o teu projeto e você consegue um orçamento. Dentro de uma startup, a realidade não é bem essa. Ou você vai investir dinheiro do seu próprio bolso, ou você vai sair para o mercado e buscar um investidor. E como é que você precisa fazer isso? Você precisa se estruturar para fazer todo esse processo, né? E daí que a gente fala, um dos desafios é múltiplas funções. Então, numa startup, eu não tenho só o desafio de ser o CTO. Numa startup, eu tenho o desafio de ter múltiplas funções. Eu tenho que pensar em vender o projeto, eu tenho que pensar em entender como é que funciona o mercado, eu tenho que me preocupar com as questões administrativas da empresa. Então, são vários itens que a gente precisa trabalhar. E aí eu vou falar um pouquinho dessa startup, que se chama Receita Digital, né? Da onde eu tive a felicidade de conhecer a CEO dessa startup, né? E foi bem interessante esse trabalho. E é um trabalho que é muito... assim, é um trabalho que te traz muita força, porque você precisa ter um dia a dia, ele traz uma recompensa muito grande. Você precisa, a cada dia, passar por todas essas dificuldades e incertezas. Falando um pouquinho da Receita Digital, essa empresa ela começou exatamente com uma dor do paciente, e a dor era da CEO, né? Ela precisava tomar um remédio recorrente. Hoje a gente até teve aqui uma palestra onde tivemos falando sobre o DASA, né? Então, assim, é bem interessante como é que o mercado é um mercado que está em completa evolução. E as dificuldades do receituário. Essa receita recorrente, mensalmente, você tinha que reter essa receita e tinha que pegar as informações com o médico e uma nova receita.
Com base nisso, foi pensado um sistema que ele relaciona 3 personas, né? O médico, o paciente e a farmácia. Então, esse movimento ele é bem interessante, porque o teu foco é no paciente, né? O paciente passa agora a ter todo o controle dos seus dados. Ele passa a ter todas as informações num dispositivo eletrônico. E o médico, ele pode receitar e ele pode prescrever os remédios para o seu paciente, que vai diretamente a uma farmácia e sem nenhum tipo de papel, ele elimina a dificuldade de leitura da receita e ele elimina aquela necessidade de você trafegar com papel para retirada do seu remédio. É lógico, hoje o mercado não está 100% digital, mas hoje você já tem a certificação, né, e com o CRM, alguns tipos de receita você conseguiria fazer isso, né? As receitas azuis você ainda não conseguiria, né? E aí, estudando um pouquinho mais do que é a complexidade desse ambiente, não é uma solução tão simples. Eu preciso fazer uma integração com todo o ecossistema. E nessa integração, a gente vai integrar prontuários médicos, a gente vai integrar sistemas de clínicas, a gente vai integrar sistemas de farmácias. Então, tem um grande ecossistema aí que precisa ser entendido e tratado, né? E por que a minha opção por seguir nessa linha foi muito grande? Porque eu não conhecia o mercado farmacêutico, né? E, em determinado momento, a gente começa a analisar o mercado também. Você precisa entender qual é o mercado que você vai trabalhar. Diferente das grandes corporações, você está preocupado em entregar o teu projeto, né? E aí você passa a ter uma visão. O mercado farmacêutico no Brasil, em 2018, ele foi um mercado de 120 bilhões de reais. Quer dizer, imagina a gente com um produto e pegando 1% desse mercado. A gente conseguiria aí atingir grande parte do nosso mercado. São 58 milhões de pacientes crônicos no país, 450 mil médicos, 80 mil farmácias, mais de 1 bilhão de prescrições médicas, né? E se a gente comparar com o mercado americano, ele já está muito mais à frente do que o mercado brasileiro. Uma das principais health techs desse modelo chama Surescript, e ela faz o e-prescription para grande parte dos seus pacientes, né? E, para finalizar, aí, o que eu aprendi com esse modelo, né? Nesse modelo, nessa migração do mundo corporativo para o mundo das startups, né? A gente já falou bastante de ágil. Ágil não é só ser rápido, né? É ser adaptável, é a gente se adaptar. Então, o principal você tem que ser ágil, ágil, ágil. Você, o tempo inteiro, precisa ver como é que está o teu processo. Você precisa adaptar o seu processo para entregar algo melhor, né? E um outro ponto é pitch. Eu, inicialmente, não tinha a mínima ideia do que a gente precisava fazer num pitch. E, hoje em dia, você precisa ter o teu pitch afiado na ponta da língua, porque aonde você encontrar um investidor ou um médico ou uma farmácia, você precisa apresentar para eles o que você quer desenvolver, o que você precisa encontrar, né? E outro grande aprendizado é o desenvolvedor. Todo mundo fala, não, eu preciso de um desenvolvedor full stack, né? O que é isso, um desenvolvedor full stack? É aquele que faz tudo? Não dá para ter um cara que faz tudo. A gente precisa entender qual é a melhor forma de construir os sistemas. A gente precisa desenhar uma arquitetura para moldar esse sistema em cima dela. Um ponto importante é o valuation. Se a gente não fizer um valuation correto dessa nossa empresa, a gente não consegue chegar e falar assim, eu preciso de 1 milhão para construir uma versão 0 do meu aplicativo, e a partir daí você conseguir o seu investidor, né? Então, isso é um modelo que a gente exercita constantemente, né? E qual é o próximo passo? É vender, vender, vender. Você tem uma ideia, você tem que vender a sua ideia. É lógico que você pode pivotar essa ideia ao longo do caminho, mas o teu objetivo é, como é que eu fortaleço a minha marca, como é que eu fortaleço essas ideias, né? E, para isso tudo, eu acho que o fundamental você vai passar por altos e baixos nesse momento. Então, resiliência é o ponto-chave.
Você não pode desistir, você precisa correr atrás daquele seu objetivo. Então, esse foi um dos aprendizados aí que eu tive. E uma das coisas que eu acho bem interessante, né? Eu convido aí qualquer CIO que esteja nesse processo e que experimente trabalhar com uma startup. Não garanto que a minha vida vai ser startup daqui para frente, posso voltar para o mercado corporativo ou não, mas uma certeza eu tenho, se eu voltar para o mercado corporativo, eu vou estar muito melhor do que eu saí. Eu vou ter uma experiência que eu dificilmente teria dentro de uma grande corporação. O modelo de cultura que você constrói é um modelo totalmente novo, e quando você junta isso com o seu dia a dia, você valoriza muito mais os profissionais. Porque a gente depende de pessoas, e pessoas é que fazem acontecer as startups, né? E só para finalizar, né, eu gosto muito dessa frase do Lars Grael, que é: o pessimista reclama do vento, o otimista espera ele mudar, e o realista ajusta a vela. Então, assim, eu me sinto nesse momento de ajustar velas, e eu acho que qualquer um deve trabalhar com esse pensamento. A gente não pode esperar nem reclamar, a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam, né? Pessoal, agradeço aí a oportunidade, gostaria muito de agradecer ao pessoal da PUC, do ECOA, o convite de participar e a organização aí da Rio Info. Muito obrigado aí por tudo.